E o nosso papo de publicitário de hoje está com Carolina Halbrich. Falei direito? Falou direito. Halbrich. E nós vamos falar hoje sobre marketing religioso, branding religioso. E me conte como foi começar, né, a escrever sobre esse tema, e certamente deve ter, né, uma conexão com algo muito pessoal e muito catártico. Me fala um pouquinho sobre esse processo de construção e a escolha desse tema para o seu trabalho de conclusão de curso. Bom, a escolha veio, né, tanto da Marcela quanto de você falando pra gente escolher temas que nós gostamos muito já de estar ali vendo conteúdo e sabendo. E eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu venho de uma família muito religiosa, eu sou a terceira geração, assim, ainda não sou, né, mais pastora, mas minha avó é pastora, meus pais se tornaram pastores recentemente. Então eu venho de uma família muito religiosa. E eu já trabalho na igreja com marketing também, pela igreja. E quando vocês vieram com essa proposta da gente falar do que a gente gostava, a primeira coisa que me veio na minha cabeça foi o marketing religioso, né? E eu sempre fiquei, tá, mas do que eu vou falar? Como é que eu vou falar sobre isso? Eu tô numa universidade católica, o que eu faço da minha vida? Como fazer uma conexão com a publicidade? Isso, como fazer essa conexão do campo religioso, né, das igrejas com a publicidade. E aí eu fui estudando, fui pensando ali, e aí com uma conversa com a Marcela, a gente teve essa ideia e também do trabalho da igreja, né, que eu já faço, eu tive essa ideia de perceber como é que as pessoas que estão dentro da igreja percebiam o marketing. Porque hoje a gente olha muito o marketing influenciando as pessoas, mas será que as pessoas realmente se enxergam sendo influenciadas? O que elas percebem daquilo? E aí eu fui para um ponto muito grande nessa religião. Eu estava um dia dentro da minha igreja fazendo uma campanha também, os pastores vieram para mim, Carol, a gente precisa fazer uma campanha para o mês, de um tema, todo mês a gente trabalha um tema diferente. E eu falei, tá, mas, poxa, como é que as pessoas vão perceber essa campanha? Será que se eu fizer só um bannerzinho vai adiantar? Isso vai mudar alguma coisa na vida das pessoas? Então eu comecei a pesquisar, a trabalhar sobre isso e cheguei nessa dúvida, né? Como é que os fiéis hoje em dia, as pessoas religiosas, percebem o marketing? Se o marketing muda, se é só um bannerzinho para elas, se realmente influencia alguma coisa na vida delas, sabe? Se isso altera, inclusive, a percepção da função social e da função religiosa de uma igreja, Sim. Né? E se torna algo certo, porque caminha pelo é certo, é errado, né? Aplicar marketing, fazer uma comunicação persuasiva, usar das ferramentas mercadológicas para direcionar para algo que de repente, né, é tão sagrado, né? E o que você na tua trajetória, certamente você precisou de um embasamento teórico. Sim. Quem são os autores que estão te inspirando para formalizar estruturar esse conceito de branding religioso, essa questão de desenvolver estratégias mercadológicas e fazer uma ponte com as questões que são éticas dentro desse campo? Realmente, assim, é uma crítica muito forte hoje em dia, né? Mas eu comecei a pesquisar, até tive a ajuda da Marcela, sua também, porque eu encontrava muitos autores que falavam sobre o marketing religioso, mas falavam ou de uma maneira muito ampla, ou então no ramo, né, na religião católica em si. E não era muito a área que eu queria, né? Eu queria no meio evangélico, né? E aí eu fui pesquisando e acabei encontrando, né, o Albuquerque e o Costa, que criaram essa identidade, esse conceito, né, do branding religioso nesse âmbito das igrejas evangélicas também, né? Então, esses foram alguns deles, né? Vi também Patriota, Abreu, eles falam muito dessa coisa do marketing religioso. Então, acho que foi eles mesmo que começaram a me fazer entender sobre essas críticas. Porque eu também ficava muito tipo, será que é certo ou se é errado? Eu nunca conseguia chegar numa conclusão certa do meu ponto de vista. Uhum. Então, estudando eles, eu consegui entender que é uma crítica muito válida de ser feita. Eu não posso ficar irritada com essa crítica, sabe? No meu
no meu campo religioso. Eu preciso realmente entender. E, cara, essa crítica, assim, ela é muito boa, mas depende de um ponto de vista. Por quê? A gente não pode levar essa crítica, né? Desculpa, eu tô um pouco nervosa. Sem problema. Essa crítica, o que acontece? Quando a gente chega até a gente, essa crítica, a gente precisa parar e pensar. Poxa, mas de que âmbito essa crítica quer que eu reaja? Sabe? Por quê? Peraí, perdi o raciocínio. Eu acho que tem a ver um pouco, deixa eu fazer aqui uma ponte com você, porque existe a crítica, e aí podemos trazer, até porque eu já fiz a leitura e acompanhei um pouco o seu trabalho, né? Caminha um pouco por uma questão de uma falta de profissionalismo na abordagem e na aplicação nas doses certas e com coerência das práticas, especialmente as campanhas de comunicação e as estratégias mercadológicas, que eu acho que às vezes ou extrapolam. Acho que talvez a crítica tenha a ver com a ausência de profissionalismo. Não sei se caminha por aí, se é essa a ponte que você está querendo. Então, tanto profissionalismo, mas também pelo campo da fé em si, sabe? Porque às vezes a gente vê muito marketing falando, poxa, mas será que isso vai... Se eu fizer realmente a publicidade na minha igreja, se eu fizer a publicidade com o pessoal sobre esse assunto, será que eu vou mercantilizar a coisa, a igreja, o culto, os produtos, as conferências? Será que vai parecer só um show e não algo realmente para a realização da fé daquela pessoa? Então eu vejo que a crítica é um ponto muito importante, principalmente nos dias de hoje, porque a gente quer cada vez mais colocar iluminação na nossa igreja, fumaça, quer encher de equipamentos, e a gente acaba se perdendo muito hoje no real motivo do porquê aquela igreja existe, do porquê aquelas pessoas estão ali, sabe? Então eu vejo a crítica como um ponto positivo, principalmente para quem trabalha na comunicação da igreja, o profissional da igreja, para que ele não se perca do real objetivo, né, do branding, do marketing, porque a gente pode criar várias campanhas diferentes, com temas diferentes, mas o objetivo é sempre o mesmo, né? Levar a palavra, curar as pessoas, levar a palavra de Deus para as pessoas. Então a gente não pode se perder desse objetivo, sabe? E você você falou que você atua na sua igreja na área de comunicação. Sim. Agora vou aqui ver se fez dever de casa. Vocês como pensando a igreja, claro, porque você vai aplicar comunicação, você tem campanhas, então você tem que ter um planejamento. Sim. A sua igreja tem planejamento estratégico? Nenhum. Eu já entrei, já tem 4 anos no time de comunicação da minha igreja, mas agora que eu tô realmente agora que eu tô sendo ouvida, vamos dizer assim, certamente, e tô estruturando, a gente vai ter um evento já, e esse evento foi planejado, esse eu consegui planejar, mas é muito difícil, porque realmente eu vejo que é uma dificuldade gigantesca nas igrejas, sabe? Esse negócio do planejamento estratégico. E eu vejo que isso se dá muito pela falta de identidade. Porque quer fazer qualquer coisa de qualquer jeito e não sabe o porquê, não sabe o que a igreja vai passar, o que a igreja está passando. Então, esse planejamento, eu acho que a base deveria ser primeiro essa coisa do branding, sabe? Você realmente saber quem é a sua igreja, para que a sua igreja serve, qual é a mensagem que ela quer passar. E daí vem o planejamento das campanhas, né? Porque senão fica uma coisa muito vaga, sabe? E lá na igreja eu tenho trabalhado muito isso com os pastores. Quem é a nossa igreja? O que a nossa igreja quer que as pessoas percebam? Quem é o seu fiel? Vocês sabem quem são. E Exato. esse fiel, ele se enxerga, por exemplo, tem aquele momento que ele é fiel e ele é consumidor. Como é que se dá esses papéis? Eles se misturam? O que você percebe? Então, os fiéis, eles são muito participantes, vamos dizer assim. Eles não são... Eu vejo muito que eles são um pouco indicados, né? Porque eles são consumidores, por quê? Eles estão ali consumindo o conteúdo da igreja, às vezes compram uma caneca, compram um produto, mas eu vejo que eles são muito participantes, porque sem os fiéis não teria nada, vamos ser sinceros, né? Então, assim, eles são a base. Se eles não entendem quem é a igreja também não vai entender quem é a igreja. Então, assim, eu acho que tudo se parte do ponto de realmente fazer uma pesquisa, né, e direcionar
Porque, assim, direcionar no sentido de, tipo, olha, nós somos a igreja tal, a gente fala sobre isso. Será que você consegue enxergar isso ou você enxerga uma coisa totalmente diferente? Porque, às vezes, a maioria vai enxergar completamente diferente. Então, cabe à igreja decidir se vai mudar, se é um ponto positivo essa coisa diferente, ou vai realmente trabalhar no marketing para fazer as pessoas começarem a entender. Porque também, uma das dificuldades de muitas igrejas que eu percebo é atrair um público que esteja ao redor, né? E eu acho que... Eu fugi um pouquinho dessa pergunta, né? Não, não tem problema, não. Mas voltando para essa pergunta, vamos voltar. Sobre o público ser participante, eu acredito muito que quando as pessoas realmente se envolvem e acreditam na missão, na visão, nos valores de qualquer empresa, né? Elas querem fazer parte daquilo. Então, elas vão acabar dando ideias, vão acabar falando, poxa, a gente podia falar sobre o assunto tal, olha, eu posso fazer um depoimento, olha, eu trouxe 2 amigos meus, seria legal a gente enturmar eles. Então, eu acho que eles são participantes nesse ponto do... E eles apreciam, eles percebem que existe essa comunicação preparada, intencional. A gente não está nem falando de um processo de conversão, mas sim num processo de uma estratégia de comunicação para a compreensão do papel da igreja. Né? Vamos partir desse ponto. Aí vamos à questão do fiel que frequenta a igreja, e aí estamos falando de um contexto dentro de uma realidade, que é a realidade que você vai estudar, não é isso? Você percebe, claro, você ainda não foi a campo e não aplicou, mas a sua sensibilidade atuando, né, quase uma pesquisação, você está quase fazendo uma pesquisação, mas eles veem isso com bons olhos. Ainda tem a questão ética, a gente está voltando lá no início. Como é que você enxerga, para a gente fechar, né? Como é que você enxerga neste momento? Eles precisam ser educados para acolher esse momento novo em que, não estou nem falando de... As pessoas responsabilizam o marketing por alguns caminhos de algumas igrejas num processo de espetacularização né, de um culto. Há muitas críticas sobre isso, né? Enfim. E aí talvez, não sei, o marketing seja visto, não seja visto com bons olhos por conta do exagero e talvez até da falta de profissionalismo de como aplicar. Porque é gestão, a gente está falando de gestão. Né? Independente da função social e religiosa, tem que funcionar, né? Tem que fazer acontecer. Precisa de doações, tem projetos que estão elencados nesse contexto, existe um trabalho de doação, um trabalho social, trabalhos culturais. Então, tem coisas que precisam ser dadas conta e precisam ser geridas. E o marketing está tendo esse contexto. Mas só para fechar, porque eu também me perdi, porque o assunto é muito rico, muito exato. Como fica essa relação de fé e comunicação estratégica? Você percebe que é bem acolhida ou ainda existe barreiras a superar? Um trabalho ético para contextualizar, né? Definir um campo onde a ética, né, trafegue e coloque os limites. Como é que você enxerga isso? Bom, eu acredito que existem os dois lados. Por quê? Hoje em dia, existe muito os fiéis mais antigos e os fiéis mais novos. Vamos separar eles por 2 pontos. O que tem acontecido muito, que eu tenho visto hoje, por conta das mídias sociais, essa percepção de que o marketing está ali, a publicidade está ali, é muito, muito notória. Hoje em dia... não tenho o que falar sobre isso. Então, assim, só que, como existem esses 2 grupos, eu acredito que para os jovens é muito positivo. Esse ponto do marketing ser notório, desse ponto de estar ali sempre presente, realmente tacando coisa em cima, mesmo parecendo um produto às vezes, sabe? Só que pro ponto
mais antigo, para as pessoas mais antigas, é um pouco estranho ainda. Eu vejo isso dentro da minha própria igreja. A gente tem o culto da manhã e o culto da noite, onde o culto da manhã vai as pessoas mais idosas e o culto da noite os mais jovens. E no culto da manhã é uma coisa muito assim diferente, porque é uma sensibilidade maior. Então você não pode chegar com marketing falando de evento, falando, sabe, tipo assim, fazendo perguntas sobre marketing, sobre vamos dar seu depoimento, vamos fazer isso, porque realmente acaba sendo mais notório esse processo de mercantilização, né, para os mais velhos. Eles estão mais acostumados com essa coisa de comprar e de vender, eles estão mais acostumados de, tipo, se chegar em você e começar a te entrevistar, eles vão entender, eu tenho isso lá na minha igreja, que, poxa, peraí, o que eles querem fazer com isso? Será que eles querem saber o que eu tô sentindo ou eles querem que eu só dê um depoimento por dar? Para ir para as mídias digitais. Isso. Existe essa reflexão. Isso. E para os jovens, eu vejo muito que eles querem aparecer, então eles não se importam. Eles não se importam de se tá ali para vender a imagem ou se tá ali simplesmente para aparecer, porque, assim, o que eu quero dizer? Existem... Me perdi. Não, eu estou aqui fazendo uma conexão aqui. Você falou que o jovem está acostumado, porque ele está num movimento de que ele participa ativamente, quer dizer, ele se integra, Sim. Ele se adere a esse processo de construção, ele se sente integrante Sim. a essa construção, que é uma construção comunicacional, porque hoje é uma questão geracional. Uhum. O jovem vive dentro de um sistema de comunicação, então para ele é muito natural. Aí a gente vai falar de questões geracionais, comportamentais e tal. Sim. Mas aí a pergunta que aliás também é um bom questionamento para o seu trabalho, né? Isto afeta a sensibilidade e a compreensão do sentido real do que seja uma igreja, um templo, um culto para essa geração? E talvez essa não seja a maior crítica do público mais maduro? Sim, com certeza. Isso é uma questão a se discutir, boa. Uhum. Muito boa, inclusive. Isso eu acho que é um desafio, né? Sim. É um dos maiores desafios da igreja atual, né? Esse processo, essa crítica, né, que a gente está falando tanto aqui, né? É realmente um ponto de você chegar no limite e falar, se eu for mais um pouquinho, eu vou vender coisas, ou eu devo recuar um pouquinho para voltar à essência da coisa, né? Eu acho que... Mais sentir e menos agir. Isso eu acho que a diferença é essa, entre o sentir e o agir. O profissionalismo, né? Ter a noção de, às vezes, não pensar tanto nem no ramo profissional, nem tanto no ramo espiritual, né? Porque às vezes a gente tá ali, trabalha na área e é muito espiritual, a gente sempre acaba pesando mais para um lado, né? Então acho que realmente nesse caso estar no meio termo é de grande importância, sabe? De você não ir tanto para o seu lado profissional e vender um produto, nem tanto ir para o seu lado espiritual e não comunicar. É um belo desafio. Tanto para o seu trabalho dentro da sua igreja, quanto para o trabalho, para o seu trabalho, e o seu trabalho acadêmico mesmo. Com certeza. Que realmente um belo desafio. Ficaríamos aqui horas discutindo. Muitas. Sucesso, que você consiga alcançar aí os seus objetivos, né? Sim. Específicos da sua monografia. Sim. E quem sabe aí, esse mês que vem, a gente tem aí já um belo trabalho. Sim, e com menos nervosismo. Bom, ficamos por aqui no nosso Papo de Publicitário.